Olá pessoal, bom dia, tudo bem? O governo está colocando duas pautas ali como prioritárias, duas pautas que estão diretamente atreladas a uma estratégia muito interessante de vencer a batalha cultural, vencer a luta pela hegemonia do poder ali, realmente fazer o Brasil avançar poderosamente e superar toda essa oposição louca que a gente está vendo por aí. As duas pautas estão envolvidas transformar um aspecto muito importante da educação, aproveitando esse momento que a gente está vivendo, que as crianças estão estudando nas escolas para poder regulamentar o homeschooling, que é o ensino em casa, que é uma coisa importantíssima para o movimento conservador, importantíssima para a resistência a toda essa transformação cultural que eles querem fazer, essa lavagem cerebral que eles querem fazer nas crianças ali, seguindo aquela ideia do Louis Althusser, autor e linguista de linha marxista, que escreveu sobre os aparelhos ideológicos de Estado, ou seja, que a escola configurava a mente das crianças para formarem novas pessoas, novas peças dentro do sistema da força de produção, e você vai entender o quão importante é trazer o homeschooling nesse vídeo, tá? Você vai entender direitinho, e para isso eu preciso mostrar para vocês o tamanho do valor que Karl Marx dava à educação como uma das ferramentas importantíssimas de implementação do socialismo. Para isso a gente vai ter que fazer referência ao Manifesto do Partido Comunista. Eu estou com uma edição aqui da Martin Claret, essa edição é de 2014, e eu vou ler um trechinho para vocês a partir da página 135 e a cortina vai se abrir e você vai entender o quão importante é esse projeto que o governo está colocando como prioritário para favorecer a educação. O outro projeto é sobre a questão de porte e posse de armas, mas a gente vai falar sobre isso em outro momento. Eu quero mostrar para você o quão poderoso é esse projeto que o governo está tentando aprovar lá no Congresso Nacional, tá? Veja a importância que Karl Marx dava para isso. Olha o que ele vai dizer na página 135. Nós vimos acima que o primeiro passo para a Revolução dos Trabalhadores é a elevação do proletariado à condição de classe dominante, a conquista da democracia. Democracia, né? O proletariado usará a sua soberania política para arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção, que vai entrar a escola aqui também, nas mãos do Estado, ou seja, do proletariado organizado como classe dominante, e para aumentar o mais rapidamente possível a massa das forças de produção, ou seja, os aparelhos ideológicos de Estado, dentre eles a escola, tem por objetivo reproduzir as forças de produção. É claro que nesse sentido, força de produção socialista. Naturalmente, isso só pode ocorrer no início por meio de intervenções despóticas, olha só, uma coisa tirânica, no direito de propriedade e nas relações burguesas de produção. Isso é, por medidas que parecem economicamente insuficientes e insustentáveis, mas que se superarão no desenrolar do movimento e são indispensáveis como meio para a transformação de todo o modo de produção. Essas medidas serão naturalmente diferentes segundo cada país, ou seja, um projeto de domínio global. Cada país vai implementar esse projeto de determinada forma. Porém, nos países mais avançados, as medidas a seguir poderão ser aplicadas. São 10 medidas e a 10ª medida é a mais importante aqui, tá? Vejam as medidas se você vai entender tudo que está acontecendo no mundo hoje. Expropriação da propriedade fundiária e aplicação da terra para despesas do Estado, tá? Pessoal invadindo terra. Imposto progressivo forte. Você fala, eu comprei um carro. Será que o carro é realmente seu? Porque se você não pagar o imposto do carro, o governo toma o carro. Ah, mas eu vou comprar a casa. Será que a casa é realmente sua? Se você não paga os impostos, eles tomam a casa. Então, imposto progressivo forte enfraquece a classe média, que é o outro nome para que Karl Marx chama aqui de burguesia. Abolição do direito de herança, número 3. Número 4, confisco da propriedade de todos os imigrantes e rebeldes. 5, centralização do crédito nas mãos do Estado por um banco nacional com capital do Estado e monopólio. Aí a questão da importância dos bancos centrais, né? Você vê como é que Karl Marx sempre andou de mão dada com os banqueiros, né? 6. Centralização do sistema de transporte nas mãos do Estado. 7. Aumento das fábricas nacionais, dos instrumentos de produção, cultivo e melhoramento da terra, segundo o plano comum. 8.
Obrigação do trabalho para todos. Obrigação, né? Isso é interessante. Obrigação do trabalho para todos. Organização de exércitos industriais, especialmente para a agricultura. Só você ver os verbos que ele usa aqui, você vê que não é uma coisa muito democrática, né? Expropriação, abolição, confisco, centralização, obrigação. Número 9, unificação do trabalho agrícola e industrial, a atuação para superação gradual do antagonismo entre a cidade e o campo. Número 10, a 10ª etapa para a implementação do socialismo, Manifesto do Partido Comunista, Martin Claret, 2014, página 137. Número 10, 10ª etapa, educação pública e gratuita para todas as crianças. Aí você fala, poxa, sempre achei que a educação pública e gratuita era uma coisa muito boa. Ela pode ser boa e pode ser ruim, né? Você pergunta assim, Daniel, uma faca ela é boa ou ruim? Ela não é nem boa ou ruim, depende de como você vai usar. Você pode usar a faca para fazer uma cirurgia e salvar a vida de alguém ou cortar uma corda, ou você pode fazer para cometer crimes, né? Então, a educação pública e gratuita é um dos aspectos, é o 10º passo para a implementação do socialismo. E é por isso que os esquerdistas valorizam tanto o domínio ideológico da educação, porque eles sabem que no manual aqui do fundador do movimento deles, isso já estava sendo privilegiado, tá? Um antropólogo francês, Pierre Clastres, ele escreveu um livro chamado Sociedades contra o Estado. Nesse livro, num determinado trecho, ele começa um capítulo escrevendo assim, dura lex, sed lex, ou seja, em latim, a lei é dura, dura lex, sed lex, ou seja, porém é a lei. A lei é dura, mas tem que obedecer, porque é lei, né? Tem que obedecer. E aí ele continua dizendo por que ele está falando isso. Ele fala, um dos exemplos mais recentes da dureza da lei foi a instituição do ensino público, porém obrigatório. Por quê? O ensino ele tem dois caminhos, a educação tem dois caminhos, pelo menos dois caminhos, tem vários outros. Pode trazer a libertação, e aí tem a curiosidade entre a palavra livro e a palavra livre, em francês soa muito parecido, né? Livre e libre. Agora você pode ter educação, livros, libertar, ou você pode ter doutrinação, adestramento, tá? É claro que dentro desse manifesto, desse manual, tá valendo mais o adestramento do que a libertação, tá? Então, pessoal, é por isso que a educação é um negócio tão importante, é por isso que esse projeto do governo de ter urgência dentro da liberação do homeschooling, do ensino domiciliar, é um negócio revolucionário para a direita, para o conservador, porque você evita que as crianças entrem nessa engrenagem aparelhada da educação e se tornem novos socialistazinhos configurados ali para odiar o capitalismo, odiar quem ganha dinheiro, ter aversão ao empreendedorismo, sempre demonizado ali como explorador do proletário, né? Explorador da mais-valia, do mais trabalho, do fetichismo da mercadoria e por aí vai. E quando você quebra esse sistema e ensina a criança em casa, com o homeschooling, o ensino domiciliar, você derruba talvez um dos pilares desse projeto aí, tá? Então, pessoal, o Planalto está pedindo urgência para esse projeto de homeschooling, né? Definiu ali com as lideranças do governo no Congresso esse projeto como um projeto prioritário, tá certo? A liderança do governo mandou mensagem para os deputados ali pedindo que seja aprovado esses aspectos aí com urgência. Esse projeto do homeschooling, ele foi criado pelo ex-ministro da Educação Abraham Weintraub e pela ministra Damares Alves em 2019, criando regras ali para esse ensino domiciliar. O texto determina, né, que os pais que optarem por essa modalidade de ensino, do ensino domiciliar, precisam formalizar essa escolha no Ministério da Educação e vão ter que seguir um plano pedagógico ali correspondente ao ano letivo da criança, tá? Então, pessoal, esse detalhe que eu venho lançando essa pedra já há muito tempo, desde o ano passado, isso é um negócio importantíssimo, tá? E aí sempre tem os detratores, né? O pessoal fala, não, mas esse negócio de homeschooling não é legal e tal, porque o homeschooling pode trazer desemprego para os professores e trazer também a falência das escolas, tá? E aí eles sempre levantam esses argumentos e apresentam esses argumentos assim bem apocalípticos, né, para tentar colocar medo ali nos parlamentares que não entendem muito desse assunto, né? Só que quando você olha o que acontece realmente, você vê
que esses argumentos aí desmoronam rapidamente, tá? Porque tem mais de 60 países no mundo que praticam o ensino domiciliar. Não só praticam, né? Mais de 60 países onde o ensino domiciliar é legalizado, tá? E em nenhum desses países houve qualquer situação catastrófica ali para todos aqueles que atuam no cenário da educação, sejam os professores, sejam os donos das escolas, né, os empresários dessa área. Porque o ensino domiciliar, tendo a lei ou não, é sempre uma coisa utilizada por um grupo muito pequeno, tá? Ainda que seja importantíssimo para aqueles que se importam, né, com a liberdade individual. Para vocês terem uma referência, né, os Estados Unidos hoje é o maior país em quantidade de alunos, né, que usa essa modalidade de ensino domiciliar. Tem por volta ali de 2,3 milhões de crianças nessa modalidade. Mas isso compreende apenas 0,7% de todos os cidadãos americanos. No Canadá, compreende apenas 1,5%, e assim como no Reino Unido. Na Austrália, 0,6%. O Brasil, apesar de isso não estar regulamentado, tem cerca de 15 mil estudantes que aprendem em casa, ali, seja com os próprios pais ou com tutores, né? Mas a gente vê na cara, né, é fácil entender isso, que não tem nenhum tipo de obstáculo. O grande obstáculo é retirar as crianças dessa linha de produção de configuração mental esquerdista, tá? Então, esse argumento aí fica completamente falacioso. Agora, se a gente olha algumas coisas que vêm acontecendo durante o tempo, são cenários preocupantes. Por exemplo, uma matéria de 16 de janeiro de 2019 falava que a Alemanha removeu à força a criança dos seus pais por causa do homeschooling. Olha só como é que eles veem isso com medo, né? E o caso da família Wunderlich, que o que aconteceu ali, né? A família Wunderlich queria fazer o que as pessoas fazem nos Estados Unidos, né? Muito comumente, educar os próprios filhos em casa. Só que isso não estava até a época regulamentado lá na Alemanha, né? E aí o Estado alemão começou a tentar impedir que isso acontecesse, né? Porque em agosto de 2013, né, policiais, junto com assistentes sociais, foram até a casa dessa família e os agentes simplesmente levaram, né, as crianças. E aí depois devolveram as crianças, mas com a obrigação deixada aos pais de que eles deveriam frequentar a escola pública. E aí a família não teve outra opção a não ser entrar numa batalha judicial, né? Só que no final da situação eles acabaram perdendo o caso, né? O tribunal reafirmou a proibição ali de educação em casa, né? E eles não conseguiram, pelo menos até a época da publicação dessa matéria, não tinham conseguido isso. Isso é uma revolução, tá? É muito interessante também um comentário que foi feito nessa época sobre essa matéria do Flávio Augusto, né, que atua fortemente ali na área de ensino, né, não só com os cursos de inglês, mas também tem as plataformas ali de cursos de empreendedorismo, né? E ele escreveu o seguinte no Twitter nessa época em que essa matéria foi publicada. Ele diz o seguinte, que abre aspas, o Estado começa te protegendo, entre aspas. Depois você vai ter que trabalhar cada vez mais meses por ano para bancar as suas mordomias, a mordomia do Estado. Por fim, ele vai intervir cada vez mais em sua vida e de forma mais arbitrária. E ele continua dizendo, tenho 2 filhos que fizeram homeschool e o mais novo começa este ano. Isso foi em 2019. E ele continua dizendo, liberdade é tudo. Apenas complementando, eu moro nos Estados Unidos, onde mais de 2 milhões de famílias optaram por homeschooling, né? E só que no Brasil, né, a Suprema Corte decidiu que não poderia ser liberado. Então o governo teve essa ideia de montar esse projeto de lei, tá? Projeto de lei que já está tramitando aí já há um tempo e ele agora foi colocado como prioridade. A princípio, o governo Bolsonaro tinha planejado editar uma medida provisória sobre a regulamentação da educação em casa, só que o problema é que quando você tem uma medida provisória,
né, ela tem uma duração específica, né, porque a medida provisória ela precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias. Caso contrário, perde a validade, né? Agora, quando você tem um projeto de lei, aquilo ali fica sacramentado, tá? Então, pessoal, nós estamos diante de uma enorme oportunidade de dar um salto qualitativo dentro do futuro projetado para a nação brasileira, tá? Isso é você fazer um bypass, ou seja, você contornar todo esse aparelhamento que foi feito na educação brasileira, começou fortemente ali na década de 60, foi se consolidando nas décadas de 70 e 80, e nas de 90 já estava completamente configurado. E hoje, por exemplo, ele está um ambiente completamente, que eu chamo de ciclópico, né? Ou seja, ciclope é aquele ser mitológico da Grécia, só tinha um olho, né? Ou seja, aquele ensino que só tem uma vertente completamente enviesado, né? Que não admite o contraditório, a alteridade, né? Você manifestar uma opinião que não está dentro daqueles ditames ali, vira persona não grata com muita velocidade, tá? Então, pessoal, para não deixar isso passar despercebido, a gente precisa incentivar, estimular, cobrar e argumentar a favor disso aí, porque isso aí é, assim, uma vitória. E os casos seja regulamentado esse projeto de lei, graças a Deus que o governo está aproveitando esse momento aí de crise sanitária, todo mundo em casa, escolas fechadas, para aprovar logo esse projeto, porque isso aí quebra esse plano aqui, tá? Faz uma solução acrobática. Quando eu estudava lógica e metafísica, né, no mestrado lá na Federal do Rio de Janeiro, os professores falavam ali sobre o argumento Stilling, né, o slingshot argument, que é você pega um problema bem complexo, mas resolve assim com um argumento bem simples, né? Poucas linhas resolve o negócio. Essa é a solução. Em vez da gente esperar 20 anos para formar professores desde o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e conseguir oxigenar todo esse sistema educacional, isso demora muito tempo. Essa solução do homeschool faz a gente resolver um problema de 20 anos e começar a já reverter isso agora, tá? Vai ser uma batalha, vai ser uma luta, mas a gente precisa estar engajado nisso. Eu digo para vocês, é um negócio que traz muita força para essa transformação social, mais para a linha conservadora, tá bom? Pessoal, um abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom, tenha um excelente dia. A gente tem aqui o link, primeiro link na descrição, você pode se tornar membro do canal, tem acesso a conteúdo exclusivo. Tem selo aí de membro aí, você no seu comentário aparece um selinho, é bem legal. E tem também a livraria Daniel Lopes, onde você tem vários desses livros, inclusive o Manifesto do Partido Comunista, em que você pode acessar a promoção da semana, no link está aqui embaixo também. Você tem vários livros que te ajudam muito a você entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje. Introdução à Nova Ordem Mundial, Brasil à Nova Ordem Mundial, Comunista Exposto, Manual Politicamente Incorreto do Comunismo, uma desconstrução de toda aquela linha de produção que a gente é submetido ali, que esse adestramento esquerdista que a gente recebe a todo momento, seja na educação, na escola, na universidade, através da grande mídia, através da indústria cultural, no cinema, arte, cultura e por aí vai. Esses livros aí fazem você ficar com a mente blindada contra esse tipo de argumentação, tá bom? Pessoal, um abraço, desejo um excelente dia para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!